Meu nome é André Monteiro Costa, sou pesquisador do Departamento de Saúde Coletiva da Fiocruz, Instituto Ageu Magalhães da Fiocruz em Pernambuco. As minhas áreas de interesse são saneamento e, de forma mais geral, relação à saúde e ambiente. Então, tenho trabalhado muito com água, política de saneamento e eu acompanhei, o processo da epidemia, da tríplice epidemia de dengue, zika, chikungunya, não com pesquisa direta, mas a partir da reflexão dos processos de construção, das narrativas, que explicavam a ocorrência dessas epidemias e as estratégias de controle, que são assumidas pelo Ministério da Saúde, que se rebatem nos níveis estaduais e municipais. Um primeiro aspecto e uma surpresa grande na emergência da epidemia é que, quando ainda não se sabia exatamente o agente etiológico que causava a microcefalia, mas já sabia que era por uma transmissão vetorial por mosquitos, e em nenhum momento se foi levantada a questão das condições que propiciaram a emergência dessas epidemias. Então, logo ainda em 2015, nós publicamos um artigo no jornal de grande circulação daqui de Pernambuco, trazendo a associação da microcefalia com as precárias condições de saneamento, por exemplo, em Recife, e em outras cidades do Nordeste. Em Recife particularmente, que foi a cidade que teve maior incidência, nós temos péssimas condições de esgotamento sanitário, só um terço da cidade tem esgotamento sanitário e as regiões mais pobres têm uma precariedade muito grande. O abastecimento de água também em Recife é muito precário. Nós tínhamos naquela época, e hoje ainda temos, todas as regiões dos morros que circundam a planície da cidade do Recife, com rodízio no sistema de abastecimento de água. E esse rodízio é um dos aspectos centrais, ao meu ver, para a transmissão dessa doença, porque a necessidade de armazenamento domiciliar de água. E essa é uma característica das populações pobres no Recife, sobretudo nos morros, que foram as regiões mais afetadas pela microcefalia. Então, essa discussão da urbanização das nossas cidades, de políticas, portanto, urbanas, de saneamento, de infraestrutura e de habitação, ao meu ver, elas são centrais para pensar as epidemias relacionadas aos vetores, aos mosquitos. E nós temos, enquanto estratégia única, de modelo, desde uma epidemia contínua de dengue, que vem desde 1986, que é o controle químico dos vetores. E esse modelo se mostra ineficaz, e além de ser ineficaz, ou seja, o problema vem se agravando, desde a década de 80, com o aumento de casos de dengue e com a emergência de novas epidemias transmitidas por outros patógenos, como a chikungunya e o zika vírus. Então, o problema não só não está controlado, como ele se agrava do ponto de vista da epidemia de dengue e também com a emergência de novas epidemias.
né? E a microcefalia como uma tragédia. Eu acho que a microcefalia tem que ser encarada como uma tragédia humana, humanitária, né? E que, apesar da ineficácia dessa estratégia de controle, né, vetorial, nós não temos uma alteração substancial na condução da vigilância em saúde relativa ao controle, né, dessas epidemias. O que emergiu de soluções, de possíveis soluções nos últimos anos foi relativa a estratégias em relação a tecnologias relacionadas ao vetor, ao mosquito, né, ao Aedes, seja por radiação, né, seja por bactérias, né, seja por radiação iônica, por transgenia, né, estratégias, todas elas que não são estratégias de resolução do problema, mas de controle, estratégias que têm o interesse do capital privado de uma forma central nessas estratégias, não são estratégias para resolver problemas, são estratégias para mitigar problemas, e agregando uma estratégia de controle químico, uma estratégia em que você recorre para modificações no vetor, né, que, como já falei, não tem como uma perspectiva transformações concretas assim, ou controle concreto dessas epidemias. Então, e ao longo desses 3 anos que nós temos de epidemia, não houve uma alteração na política de vigilância dessas epidemias, pensando a articulação entre os setores do próprio interno do próprio setor saúde e também de outros setores que são centrais, né, para a qualidade de vida, as condições de salubridade ambiental e, portanto, que sejam eficazes para controle também dessas endemias. Então, eu acho que a gente perdeu uma oportunidade nesses 3 anos de refletir sobre o processo de determinação social da epidemia e pensar estratégias que articulassem, né, os setores e os serviços já instituídos nas políticas sociais, como a questão da urbanização, de políticas habitacionais, né, e de saneamento, que se colocasse em ação o Estado no sentido de atuar para mitigar, controlar ou mesmo acabar com essas epidemias. Não houve nenhuma ação, nenhuma política pública nesse sentido, articulando, né, os setores da sociedade nesse sentido. Então, esses 3 anos, ao meu ver, não contribuíram para repensar, redirecionar estratégias de controle de vetores dos mosquitos, pensando, sobretudo, no Aedes aegypti. Então, é lamentável que isso tenha ocorrido, de nós não vermos nenhum movimento nesse sentido. Se a gente associar isso, né, a uma estagnação, né, nas políticas urbanas, né, políticas de saneamento, políticas de habitação, políticas para áreas, por exemplo, de morros e favelas no Brasil, né, como um todo, nós estamos reproduzindo, né, ambientes que são favoráveis a ocorrências de novas epidemias. Né? Nós não fizemos um movimento, né, enquanto Estado brasileiro, enquanto sociedade, enquanto, né, gestão pública,
no sentido de aprender com esses processos, e sobretudo a microcefalia traz essa dimensão, né, enquanto uma tragédia humanitária, de repensar, né, os serviços, repensar as políticas até mais específicas assim, em relação a essas epidemias. Então, eu acho que né, já estamos há 3 anos, eu acho que devemos ser mais enfáticos, né, e cobrar, né, e atuar no sentido de repensar essas estratégias, porque o caminho que foi optado de não deixar de lado, né, as questões urbanas e sociais relativas a essa epidemia é lamentável, né? Eu acho que foi um caminho que só faz nós pensarmos em esperar qual vai ser a nova epidemia, né, que vai surgir. Nós já vimos recentemente, né, outros vírus sendo introduzidos, né, por mosquitos aqui no Brasil, o risco de urbanização da febre amarela, né? Então a gente tem processos ambientais e processos sociais de muita vulnerabilidade, né, e que, né, é razoável pensar na emergência, né, de outras epidemias. No contexto mais amplo, né, se nós pensarmos na Agenda 2030, em que, né, o Brasil é signatário e que, dentre os 17 objetivos da Agenda 2030, e a estratégia de implementação deles previstos devem ser de ações articuladas, e as ações diretamente afetadas no objetivo 6º, relacionado, né, ao saneamento, nós não temos uma expectativa, né, positiva do que tem sido construído até o momento, e o contexto brasileiro é bastante difícil, né, em pensarmos alteração do ponto de vista de agenda pública, né, de investimento, e pelo contrário, né, nós temos, como eu já me referi, um quadro em que não houve uma ação pública no sentido de pensar estratégias relativas, né, a essas epidemias, e nós temos um contexto em que a privatização está no centro da agenda, né, do novo governo, que vai assumir em janeiro, e essa privatização inclui a privatização dos serviços de água, de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que vai levar, né, a reprodução, né, de um quadro atual. Eu acho que os investimentos que vão ser feitos não vão apontar para a universalização, e vai, eu acho, recrudescer esse contexto em que as populações que já não dispõem de serviços adequados, né, vão se consolidar enquanto populações vulneráveis a emergências de novas epidemias. Então, eu acho que é preocupante o que já ocorreu nessas epidemias e o futuro a partir do cenário que está colocado. E a gente tem algumas lacunas, né, ainda, que eu acho que são importantes a gente aprofundar, inclusive a produção de conhecimento, que é por que, né, a epidemia, né, de Zika ela ocorreu com uma importância, né, epidemiológica que teve no Brasil, sobretudo no Nordeste do Brasil, e em algumas regiões do próprio Nordeste, como Pernambuco, Paraíba, né, Recife, a região de Campina Grande, foram, né, territórios em que isso foi mais
foi mais forte. Por que, né, a ocorrência dessas epidemias, né, nessas regiões? Isso ainda é algo que não tá caracterizado. Tem uma outra dimensão que é a importância do Culex, né, que a gente chama aqui de muriçoca, nessa epidemia, porque foi comprovado, né, por um estudo feito aqui em Pernambuco, né, por colegas aqui da Fiocruz, mas também em vários países do mundo, né, que o Culex ele transmite o Zika vírus. E esse conhecimento ele não foi assumido pelo setor saúde, pelas políticas de saúde. E eu acho que isso tem que se perguntar por quê. Ou seja, se há a competência vetorial, né, para a transmissão pelo Culex, por que essa descoberta, né, científica muito relevante, ela não teve consequência do ponto de vista, né, das pesquisas em geral e da ação, né, do Ministério da Saúde. Porque se nós assumimos o Culex como vetor do Zika vírus, as políticas de controle né, desse vírus elas teriam que ser mudadas. Porque, por exemplo, em Recife nós temos uma prevalência de Culex 20 vezes maior do que do Aedes, né? E qual o papel do Culex na transmissão, né, em Recife, mas não só em Recife, em outras cidades do Zika vírus? Isso não se sabe, isso não se estima e não há uma intenção enquanto política pública da saúde, por exemplo, e do financiamento em pesquisa para esse fim. Então, acho que tem que se perguntar os interesses. Bom, eu tenho uma hipótese que é o interesse da indústria do agrotóxico, porque é a indústria que ganha com o controle de vetores por veneno, que são agrotóxicos. Então, o poder da indústria do agrotóxico, ela vem em controle vetorial na saúde pública, vem do pós-guerra, né, e determina, né, políticas de controle e de vigilância de doenças relacionadas, né, a vetores. Mas então são algumas questões que são importantes, que estão na agenda e que eu acho que cabe se fazer reflexões e pensar estratégias, tanto do ponto de vista de pesquisa, de vigilância, e o diálogo interdisciplinar e intersetorial, né, para que a gente tenha algum horizonte de perspectiva de transformação de como está sendo conduzida, né, assim, como estão sendo conduzidas as ações e as pesquisas. A gente, ao longo desse período, tem uma centralidade, né, nos comprometimentos do Zika vírus nas populações afetadas, nas pessoas, nas diversas expressões patológicas que ocorrem nas pessoas. Mas do ponto de vista do controle, né, o investimento foi muito baixo, né, e as estratégias, como já me referi, ao meu ver, não apontam para a resolução, né, desses processos epidêmicos e com muitas possibilidades de emergências de novas epidemias, dado que as condições sociais e ambientais no Brasil determinam, né, essas formas de viver e de adoecer também. Com relação às abordagens nas campanhas, né, de prevenção, campanhas educativas, né, então a gente observa uma predominância com relação ao manejo, né, desse ambiente.
atribuindo um papel importante com relação ao cidadão, né? Ao morador, ao dono da casa. Né? Como é que você observa esse tipo de abordagem? É efetiva? Como é que você observa isso? Quando a epidemia de Zika ela emergiu e que foi, né, identificada enquanto, né, uma nova epidemia e com a gravidade que tinha, né, relacionada à microcefalia, uma das questões mais, que eu diria, perversas do ponto de vista da narrativa e da estratégia, né, do Estado, e aí eu falo do Estado, né, sobretudo do Executivo, no seu nível federal, estadual, municipal, foi uma culpabilização da vítima. Né? Eu chamo de uma culpabilização da vítima com a transferência, né, da responsabilidade do Estado para as pessoas como sendo as responsáveis, né, pela emergência dessa epidemia, dessa tríplice epidemia. As pessoas foram responsabilizadas porque não cuidavam da água na sua casa, porque não virava de cabeça para baixo a tampinha da Coca-Cola ou da aguinha do vaso, quando na verdade essas pessoas são vítimas de um modelo de desenvolvimento, de políticas públicas, econômicas, urbanas e de saúde também, né? Políticas habitacionais em que consolidam territórios, né, vulneráveis para para a ocorrência e a emergência dessas epidemias. Então, nas áreas, ou seja, os estudos já mostram que a ocorrência dessa epidemia foram em áreas, sobretudo, de maior pobreza. Nessas áreas de maior pobreza, nós temos serviços públicos mais precários, né, como de abastecimento de água. Né? Em Recife, nos morros, onde tivemos maior incidência da epidemia, são áreas de racionamento permanente de água desde a década de 80. Né? A coleta de resíduos sólidos nessas áreas é a mais precária, né, da cidade. Os problemas de drenagem também. Os morros têm menos esgotamento sanitário e tem muita fossa, por exemplo, o Culex sendo um vetor, né, do Zika vírus. A questão do Culex nos morros também é muito importante por conta da ausência de rede de esgoto e das fossas que são criadores de Culex. Então há um contexto social que é negado as condições objetivas que as pessoas vivem, o nível da educação das pessoas é mais baixo, o nível de renda é mais baixo. Então, ao se falar dessas epidemias, a gente tem que falar de gênero, porque as mulheres foram mais penalizadas no cuidado com seus filhos com microcefalia, de raça, cor, porque em geral são mulheres pretas, negras, e também de renda, porque são famílias pobres. Então, há uma óbvia determinação social dessa epidemia, né, como talvez distinta de outras epidemias, inclusive da de dengue. A microcefalia penalizou, sobretudo, essas populações pobres. E todo o discurso foi construído no sentido de culpabilizar essas pessoas e levando, continuar a elas a responsabilidade por cuidar e controlar essa epidemia. E as ações que seriam mais eficazes não foram realizadas. Por exemplo, um serviço de abastecimento de água como uma companhia de água poderia redirecionar a água para as áreas mais vulneráveis,
né? Mas ao contrário, as áreas de morro são as que são mais penalizadas. Não houve nenhuma ação dos serviços de resíduos sólidos, de abastecimento de água, de esgotamento sanitários, no sentido de contribuir para o controle dessas epidemias. Então, eu chamo da política pública como uma perversidade. Se você destitui os agentes públicos de atuarem com seus papéis enquanto agentes do executivo e transfere para a população essa responsabilidade e essa culpa, e as ações feitas pelo Estado, como já foi referida, de controle, né, por veneno, absolutamente ineficazes para o controle. Então nós estamos numa situação dilema em que a gente tem um Estado que não atua protegendo as pessoas, um Estado que culpa essas pessoas e transfere a responsabilidade que é do Estado, e temos uma prática de controle que é ineficaz, ineficiente e perdulária com o gasto público na compra de agrotóxicos, por exemplo. Então há necessidade de uma revisão ampla, né, enquanto sociedade, e os agentes públicos, de revisão de uma tragédia que se prolonga há muitos anos, há décadas, e que com a microcefalia e também a chikungunya, né, traz novas dimensões para esse problema. Então é preciso rever, revisitar e buscar ações públicas e coletivas na sociedade de tensionar os agentes públicos no sentido de rever, revisitar essa forma de ação e de controle de endemias. Porque no caminho que nós estamos, como já me referi, a tendência é que nós tenhamos novas emergências e novas tragédias humanitárias, como o caso da microcefalia.